Boa noite, pessoal. Hoje a gente vai falar sobre mercado, né, e comportamento de desenvolvedores, no caso front-end. O Diego do Table está aí, é um cara que eu particularmente admiro como profissional e tive a oportunidade de trabalhar junto com ele na Vise. Eu acho bem interessante esse devcast, particularmente, que vai falar, para mim, no caso, que eu sou front-end, e assim como várias pessoas que estão participando, inclusive muitos back-ends que também mexem no HTML, CSS, curtem um pouco essa área aí. Posso falar? Vai lá, Diego. Não é muito bom de falar, né? O David é o David, ele é meio tímido. Total. O Felix pra falar aí, o Zeno, o pessoal fala, pô. Mas manda bala, Diego. Eu vou fazer umas perguntinhas básicas Bom, e aí, durante galera? o webcast. O Zeno já. É. O Zeno ele trabalhou lá no Clube Esporte, lá, né, Zeno? Isso. Tô aqui do Rio e eu sou de Curitiba, tô aqui no Rio. Espero que dê pra agregar. Trabalha virado pra praia. Obrigado. Muito força. Manda bala aí, David. Gente, é com vocês, eu não sei o que eu faço. Posso falar? Agora é com você, Diego. Manda bala aí. Comece. Legal. Pessoal que está assistindo, boa noite. Vocês já devem me conhecer, Diego Eis. Hoje o pessoal me chamou para poder falar um pouquinho sobre o mercado, né? Mercado de client, mercado de desenvolvimento web, e também um pouco de comportamento dos desenvolvedores. Assim, os dois estão bem ligados, né? O mercado o mercado está hoje como ele está por causa da gente, por causa das nossas atitudes, né? Como a gente trata o cliente ou como a gente trata mesmo o nosso trabalho. E ultimamente eu tenho ficado um pouco bravo, um pouco intrigado, na verdade, como o mercado está andando. Na verdade, assim, eu estava estudando um pouco sobre as atitudes dos desenvolvedores quando eles tratam sobre o seu próprio trabalho. Então, comecei percebendo como os programadores eles tratam, por exemplo, o HTML. Eu falo HTML não porque eu estou querendo falar só do client. Tá? HTML é universal. O programador tem que saber HTML, designer tem que saber HTML, o cara que cuida de acessibilidade tem que saber HTML, todo mundo tem que saber HTML. Então, quando eu falar HTML, não confunda com desenvolvedor client-side, tá? Eu quero falar mesmo da qualidade de código. Então, eu comecei a dar as atitudes que os programadores back-end, server-side, seja como você chama, eles tratavam, né, que atitudes tinham quando eles mexiam com HTML. Eu percebi que aquele purinho que todo mundo falava, que ninguém do back-end tá nem aí, né, pro HTML, é verdade. Eu acho pior ainda. Eu comecei a ver o programador prestar atenção em como os programadores eles tratavam isso, principalmente programadores que trabalham comigo. Olha que ele vai tratar com HTML, ele não quer saber, por exemplo, sobre semântica, ele não está nem aí sobre acessibilidade, não quer saber sobre si, ele não quer saber sobre a qualidade do código final. Ele quer fazer a função dele, né? Ele vai fazer a programação dele, o script dele, a jam, né? Os caras gostam de falar, vou fazer uma jam aqui com Ruby. E cara, vai lá, resolve, pronto. Eles entregam o código HTML e o código HTML somou 2 mais 2 deu 4, então maravilha. Se isso aí está dentro de um título, de um parágrafo, de um div, de um span, para mim não importa. Eu sei que o resultado é o esperado, né? A mesma coisa, a mesma atitude, na verdade, acontece com o pessoal que são os designers, né? O pessoal que faz a parte bonita, né? A interface. Quando eles estão preparando a interface, eles estão estudando como é que ser,
eles também não estão nem aí como o código HTML vai ser montado. Eles não querem saber se a semântica do código HTML vai ser interessante, vai ser boa, vai dar para você cuidar da acessibilidade de uma decente, né? Vai cuidar de da versão mobile, é fácil a gente transformar isso para uma versão mobile. Então eles querem fazer o design dele lá com transparência, com sombra, degradê, escampa 4, mas eles não estão aí de como que o cara de client, como que o HTML vai se resolver. Nem o cara de client mesmo, é o HTML final mesmo. Então, eu passei esses dias um problema mas muito simples. O problema era que eu queria que os inputs eles ficassem dentro de uma label. Porque o design que o cara de interface fez, o elemento ficasse junto. Eu não pude fazer isso, eu não consegui colocar esse input dentro de uma label, por causa de uma gem, do Ruby, blá blá blá, blá blá blá, que não podia fazer isso. Então, assim, eu tive que adaptar, eu fiquei, né, como eu sou o cara final lá, a parte de HTML e CSS, eu tive que adaptar o meu HTML para o código do programador. Então, o programador virou para mim, é isso aqui que dá para fazer. Eu tive que adaptar esse código HTML às necessidades do designer. Então, assim, eu não dei a solução. Eu tive que me virar ali, eu olhei o design do cara, falei, puta, esse design tá legal, bacana, eu preciso desse código, mas esse código eu não podia fazer, acabei fazendo gambiarra, né, que é o que acontece, né, o que precisa ser feito. Então, com esse comportamento, eu andei notando que, tipo, tem muito, né? Então, assim, ninguém se preocupa muito com o código final, com o HTML final, com a base, que é a estrutura toda da internet, que é o código HTML. É onde vai ser exportado, né? Onde qualquer site, qualquer dispositivo, qualquer meio de acesso, ele vai ler o HTML. Mas muita gente está levando o HTML nas coxas, né? como a gente diz por aí, tá? Não tem dado uma preocupação interessante para o HTML, e isso é muito ruim. Eu falei aqui também dos programadores e dos designers, mas eu notei também o pessoal de client tem muitos problemas com isso. Como tem essas intrigas com o pessoal de design, pessoal de programação, a galera de client acaba relevando. Vamos fazer assim mesmo, porque assim funciona, e deixa quieto, né? Não vamos ficar quebrando a cabeça para tentar convencer o programador a modificar a gem dele, não vamos tentar ficar conversando com o designer para ele tirar aquela sombrinha que está atrapalhando muito, vamos fazer o que dá para fazer e beleza, né? É isso aí, Leandro, é mais ou menos isso. Funcionou, cara... Né? Então, e isso é ruim, né? Isso é muito ruim, porque o código acaba ficando uma porcaria. Quando... Frank, eu estou com a altura máxima aqui, cara. Então você que é o cara de client acaba ficando com a fama de fazer um código porcaria, mas você não tem nem como se defender, né, dizendo que, olha, cara, eu precisei fazer esse código porque a gem não funcionou, porque o designer não abriu mão daquela borda bonitinho que ele fez. Essas atitudes, né, esse cenário se junta com aquele outro de que a maioria dos desenvolvedores eles não tem uma base conceitual, né, não tem uma base teórica forte. Então a galera fica naquela discussão, isso tem que implementar para Internet Explorer 6? Ou isso tem que funcionar só em Safari, por exemplo? O que vocês fazem quando tem que ter uma compatibilidade no IE7, por exemplo? Então, tipo, o pessoal perde muito tempo discutindo isso, em vez de discutir, tipo, como que o cliente vai ganhar dinheiro, né, se a gente fizer um bom código, por exemplo? Será que se a porcentagem que ele tem no IE6 é uma grana que entra mais para ele? Será que vale a pena o investimento dele? Cara, eu fiz um trabalho para Whirlpool. E aproveitei esse trabalho para o Whirlpool para poder tentar fazer uma porcentagem, chegar numa porcentagem do quão mais caro fica
e do quanto mais trabalho a gente teve para implementar o projeto no IE6. O Rico Benetti, ele estava comigo nesse trabalho. O David também. Cara, que, no mínimo, assim, se você otimizar muito, muito mesmo, mas mesmo assim você ainda suportar IE6, você tem algo em torno de 30% a mais de trabalho, 30% a mais de despesa no seu orçamento. Então, assim, você leva muito para poder pegar alguma coisa bonitinha e tentar deixar ela bonitinha no Internet Explorer 6. Isso é ruim. Isso não só no Internet Explorer 6, mas outros browsers antigos. Eu uso o IE6 como se fosse um símbolo, tá? Ele representa uma gama de browsers antigos que, cara, não vai funcionar. Então, o Firefox 3.5, ele é muito diferente do Firefox 3.6. Não tem jeito. Eu comparo o 3.5 como se fosse o IE6. É muita diferença. Dá tanto trabalho quanto você implementar o IE6. Então, quando você implementa para browsers antigos, dá trabalho para você? Cara, dá um puta de um trabalho. Mas se o cliente te pedir, você vai ter que fazer. Não é você que escolhe. Não é você que chega e fala, mas eu não vou fazer porque o IE6 é demodé, né? O IE6 ninguém usa mais. Cara, ninguém usa mais, não. Os clientes do seu cliente utilizam. Então, se ele pediu para você, cara, eu quero que funcione no Netscape 4. Não interessa, cara. Você vai ter que... Eu não sei o que você vai fazer, cara. Você vai orar para Iemanjá. Vai ter que fazer esse negócio funcionar no Internet Explorer 4, no Netscape 4, no IE6, não importa. Você vai ter que fazer. Ele é todo o dinheiro. Ele que te financia. Então, em vez do pessoal ficar nessa discussão de que browser funciona, que browser não funciona. Cara, como será? Será que o cara vai gastar mais se ele fizer por IE6? Ou será que, tipo, cara, para ele é um investimento ínfimo, né? Então, assim, das três pontas, tanto o designer, quanto o programador, quanto o client-side, eles estão com umas preocupações meio estranhas, sabe? Eles levam as bases, né? O esforço que eles estão, onde eles estão se focando ali, não é o lugar certo. Sendo que, cara, os três precisam um do outro ali. Então, assim, essa minha visão que eu estava tendo nesses últimos dias, estava bem intrigado, até fiz um podcast sobre, acho que o podcast está até melhor, está até me explicando melhor esse assunto que eu falando aqui agora. Mas não tem jeito. Se a gente não mudar a cabeça, né, se a gente não começar a pensar no negócio do cliente, em vez de pensar do cliente, como que eu posso melhorar o negócio do cliente, né, em vez de pensar, eu vou fazer aqui essa funcionalidade e dane-se o resto. E o designer é a mesma coisa, ele não tem que pensar só em fazer um design bonitinho, ele tem que pensar em fazer um design que funciona, um design que seja possível de implementar. Mas, David, eu libero para a pergunta, com essa mais, o que é? Eu tenho alguns temas aqui para falar, o pessoal pode estar digitando em algumas perguntas. Mas assim, Diego, uma coisa que eu coloco aqui no jogo aqui para a gente falar um pouco, é assim, eu acho que o client, ele não é valorizado, ele é só mais um, parece que assim, a gente só faz o HTML e acabou. Então, o que a gente fala, o que a gente, de repente, sugestiona, se a gente não bater o pé mesmo, o designer não muda, o programador, para ele tá bom daquele jeito, e eu acho assim, o que nós, como profissionais, precisamos, de repente, mudar esse conceito dentro da onde a gente trabalha mesmo, assim como outras pessoas em outros trabalhos por aí, ou como um freela, de repente, atendendo seu cliente. Nem que fosse um supervisor, ele participando lá quando fecha o projeto, para ele já ir acompanhando toda essa parte, para quê? Para evitar, para fazer realmente o que o cliente necessita. De repente, as visitas dele não tem a ver com o IE6, então não é necessário gastar-se um tempo com o IE6, mas se ele tem uma gana de usuários ali, aí infelizmente a gente vai ter que validar, aí seria digamos, uma exceção. Mas assim,
falando sobre aqui, eu acho que falta muito valorização da gente como profissional, entendeu? Eu não sei se tem a ver um pouco com o cara não... Essa valorização que você fala, David, já vem de muito tempo atrás. Né? Há uns... Desvalorização, né? Essa... Beleza, é o meu sobrinho lá, o cara tá desempregado, ou ele tem uma empresinha e cobra, cara, 200 pila para fazer. Então, assim, essa desvalorização, para começar, veio da gente mesmo. Já fui em estados fazer palestras e, cara, quando falava os valores, a média de valores aqui eram horrorizados. Como assim cobrar 3 mil reais para fazer um site? 3 mil reais é merreca, para não pagar nada com 3 mil reais. E os caras lá cobravam 500, 400, 300 reais. Eu não estou falando de estadinho, não, né? Estado onde, assim, o mercado de tecnologia é bastante profundo, sabe? Então, assim, essa desvalorização, quem trouxe fomos nós. Então, se nós trouxermos a desvalorização, se nós tratamos o mercado dessa forma, os clientes dessa forma, nós deixamos que eles tratassem assim, é a gente que tem que mudar também. Eu sei que é muito difícil você pegar e falar, negar um trabalho de 500 pilas, porque você está precisando pra caramba de 500 pilas. Mas, cara, você vai negar um trabalho de 500 pilas, você vai negar outro de 500 pilas, mas vai chegar um que você vai cobrar 13 e o cara vai aceitar. Então, você nivelou o seu mercado. Você sabe que você não pega cliente abaixo de 3 paus. Ou você sabe que você não pega cliente abaixo de R$1.000. Não sei qual é o seu nível ali. Então, essa valorização, isso eu estou falando de freela, tá? Dentro da empresa, o tratamento é outro, né? Eu costumo falar que na empresa a revolução começa nas trincheiras. Se você é um desenvolvedor client dentro da sua empresa, cara, faz uma palestra, faz uma apresentação, se vira, pega um representante de cada equipe, pega um representante de um programador, dos programadores, representantes dos designers, né, do X, senta com eles, explica a situação, explica como deveria funcionar, qual seria o melhor dos mundos, como seria o perfeito. E tenta ver se isso funciona. Se esses dois caras comprarem a ideia, cara, escala, chama o gerente, chama o PO, chama sei lá quem, senta com eles e fala, olha, eu tenho uma ideia para poder melhorar a produção. Cara, em vez da gente entregar algo em 3 meses, a gente vai entregar em 1,5. Não sei, você vai sentar e fazer esse estudo lá. Você conhece a empresa que você trabalha. Então, cara, é assim que vencer. Você tem que chegar para eles com algo já pronto e falar, olha, é isso aqui, e, cara, isso aqui funciona, porque a empresa tal usa, a empresa tal usa, a empresa tal usa. É a mesma coisa que a gente está fazendo na local web. A gente está começando a estruturar a área de client lá. Então, lá não tinha um processo. O cara precisava do client, alguém ia lá, alguém desocupado, não importa quem era o cara, ou eu preciso fazer, eu preciso corrigir bug em tal serviço. E o cara parava o que ele está fazendo e ia lá e corrigia o bug. Não tinha alguém parado lá e falando, olha, vai funcionar assim. Então, todos os sistemas vão usar esse padrão de código. Isso tanto de client, quanto de programação, quanto de design, etc. Então, tem que começar das trincheiras. Alguém tem que dar o primeiro passo e falar, cara, chega, não dá mais para trabalhar desse jeito. É a mesma coisa que aconteceu quando os padrões web, eles ganharam fama, né? O Zeldman e o pessoal lá de fora, os caras falam, cara, parou, eu cansei de ficar fazendo 3 meses um site só e o site ainda está com defeito e eu tenho que ficar fazendo ele compatível com o IE6, o Netscape, o Scambau 4, eles, para. Vamos fazer o seguinte, vamos traçar alguns tópicos, e aí eles começaram, olha, vamos seguir o W3C, vamos convencer a Netscape de parar com essa brincadeira com o IE, vamos todos fazerem CSS, vamos parar de usar tabela e assim por diante. Então começou lá na frente, né? Começou com o cara lá de baixo, falando, olha, chega, não é mais assim que funciona. A gente vai fazer a partir de agora, vamos fazer dessa forma. E, cara, eles não eram programadores, eles não eram diretores de grandes empresas e os Scambau 4. Os caras eram desenvolvedores. Influentes pra caramba, mas eles eram desenvolvedores. Então, tem que começar de baixo.
se você ficar acatando essas loucuras aí, cara, vai ficar assim, que nem quando era antes, né? Ah, manda pro cara do HTML lá que ele resolve. Cara, não é assim. Exatamente. Então, a gente falou de valorização no caso do nosso trabalho, assim, em relação a dentro da agência e tal. Mas, assim, eu vejo que eu faço, por exemplo, isso que eu queria realmente esse devcast contigo, falar exatamente disso. Eu pego praticamente, eu estou entre o design e a programação, eu preparo o SEO, de repente eu uso acessibilidade. É difícil eu ter projeto onde eu trabalho para me preocupar com isso. Pelo menos não vem lá de cima para a gente fazer. Então, assim, tem muitos detalhes, a gente tem que ser, pelo menos, o mais fiel possível com o layout, dentro dos limites de cada browser, porque, ao meu ver, se eu faço uma borda arredondada e no outro está quadrado, o usuário vai ver meu site do mesmo jeito, ele vai navegar do mesmo jeito. Eu bato sempre nessa tecla. Aí, pegando isso tudo e trazendo para a parte financeira, eu acho que profissional de front-end, client, ele não é remunerado tão quanto o trabalho que tem. Eu não sei se isso é devido a, por exemplo, a gente não tem uma faculdade de caras que trabalham com isso. Ou o cara fez web, ou o cara fez você entende um pouco o que eu quero entrar, assim? Fico um pouco perdido. Não sei se é uma profissão nova, ou se é jogada. Ah, não, o cara ali, pega aquele ali, a gente ensina HTML, aí o cara vira um desenvolvedor. Isso acontece muito, David. Lá fora, o que os caras fazem? Eu estava lendo um artigo, não lembro onde agora. Mas eles, cara, lá fora os caras tratam o pessoal de HTML e CSS como se fossem deuses, cara. Eles precisam muito desses caras, precisam muito, muito. E o perfil lá, todo mundo sabe. Cara que trabalha com HTML e CSS não tem faculdade. Normalmente são pessoas que aprendem sozinhas, são autodidatas, etc, etc, etc. E eles sabem disso. Aqui dentro, cara, aqui dentro a coisa é outra. Aqui dentro a cultura do Brasil é outra. O cara tem que ter uma faculdade, porque se não tiver uma faculdade, velho... O que ela faz da vida? Faz nada. Então, essa cultura não adianta, a gente tem que mudar. Vem da gente mesmo. A gente tem que provar que o cara tem que se provar que é bom, o cara tem que se provar que ele não é bom só em HTML e CSS, na verdade ele tem que conhecer o projeto inteiro. Ele não pode conhecer só HTML e CSS, porque HTML e CSS, é uma ponta do projeto. HTML, na verdade, ele vai do começo, desde lá do wireframe, desde o estudo do briefing, o Scambau A4, e vai até o final na publicação do projeto. Ele não acaba ali quando o cara pega o layout, transforma em HTML, passa para o CSS, aplica o JavaScript e entrega para o programador. Não é ali que para. Então tem todo um trabalho, que nem você falou, de acessibilidade, tem um trabalho de SEO, tem um trabalho de mobile depois, tem um trabalho de escalabilidade. Como você vai fazer aquele HTML escalar? Será que aquele HTML você consegue reutilizar em outro projeto? Será que você consegue tirar uma parte daquele HTML, pegar um objeto daquele HTML e consegue utilizar ele em outra página, em outro sistema, em outro lugar? Então tem tudo isso que você tem que pensar. Eu estava lendo também sobre velocidade, por exemplo. Eu não parei para ver e sentir se era isso mesmo. Mas algo em torno, na verdade mais do que isso, 60%, 70% da velocidade de um site, de uma página, de um sistema, é referente ao código client. É como esse código client ele se comporta. Porque o server ali, o back-end, ele vai tratar lá no servidor. O cara consegue fazer um monte de coisa para aquilo ficar rápido. Mas quando o cara traz o CSS, cara, ele traz 200 casos de CSS. Como assim 200 casos de CSS? Ninguém modularizou esse código? Está carregando o código mobile junto? Como assim? Esse JavaScript só usa em um lugar? Então, assim, é outra história. Então, o pessoal de client ele tem que... Não adianta. Tem que entender do projeto inteiro, tem que entender de toda... um pouquinho de cada ponto. O cara tem que saber um pouco de usabilidade, tem que saber um pouco de design, tem que saber um pouco de programação, tem que entender o lado do programador. Às vezes não dá para fazer o que a gente quer, mas às vezes dá. Então ele tem que saber, olha, desse jeito não dá para você fazer, mas se você tentar daquele outro jeito, provavelmente você consegue.
É mais difícil, é mais chato? Mas, cara, tem que ser assim, porque o HTML tem que ser entregue dessa forma. Aqui eu estou falando de site, gente. Para sistema, você não precisa ficar tão ligado à semântica. É um sistema. O Google não vai indexar. Aqui. Você não vai precisar... cara, esse botão aqui está sendo feito com spam, em vez de... Cara, calma, beleza. Com spam é ruim. Dá para fazer com link? Dá para fazer com link, mas dá para fazer com button também. Então você tem várias opções ali. Aquilo, se for feito com link, cara, beleza. Você pode dar para um button se você quiser. O Google não vai procurar aquele link, porque é um sistema. Ele não precisa indexar. É óbvio que você tem que prestar atenção na acessibilidade, então é outro ponto. Então, provavelmente no sistema você tem que ter um alto nível de acessibilidade, mas um nível muito pequeno ali, uma preocupação muito menor para SEO. Então são preocupações que você tem que entender e saber, olha, dá para me abrir mão aqui, dá para me abrir mão ali, mas desse jeito aqui eu tenho que parar um pouco e pensar como vai ser e etc. Ô, Diego, o Diego Teixeira estava perguntando aqui qual a sua opinião sobre os autodidata versus os acadêmicos, assim. Sobre o quê? Boa. Sobre os autodidatas e os acadêmicos. Acho que é a sua opinião sobre. Boa. Eu sou meio suspeito, cara, porque eu não tenho faculdade. Justamente. Então, sim. Nós aqui no nosso mercado. O problema da faculdade, não tem professor bom. Ponto. É muito difícil ter um bom professor em uma faculdade de tecnologia hoje. Cara, eu recebi um e-mail, eu não lembro o nome dele, cara. Eu acho que ele deve estar aí, mas ele foi convidado a dar uma aula, não sei aonde, uma faculdade, e tinha um professor lá que falou que o Dreamweaver era um framework PHP. Então você pensa bem. Pensa bem no que o cara falou. Vê se tem um sentido, cara. Dreamweaver é um framework de PHP. Developer Tools, né? Nossa, cara, é muito... Eu desacreditei quando ele falou, mas ele jogou de pé junto que era isso. O cara tinha falado exatamente isso. Então você entende. Hoje não tem uma faculdade que você pegue e fale, olha, vamos fazer uma faculdade para eu aprender a virar um desenvolvedor client-side, porque eu vou aprender SEO, eu vou aprender acessibilidade, vou aprender a fazer layouts responsivos, layouts rápidos, compatíveis com todos os browsers e etc. Não existe isso. Mas o cara pode fazer uma faculdade de design, por exemplo. Ou se ele é mais para programação, ele pode fazer de sistemas de informação, não sei. Entendeu? Mas não tem jeito. Hoje agora eu vou puxar a sardinha para o meu lado, né? O que eu sugiro? Cara, faça muitos cursos livres. Eu estou querendo fazer muito um curso de tipografia. Então, cara, tipografia, web, design para web, não tem jeito. Design para web alinhamento. Aprendi isso com o Maurivan, que trabalha no IG, ele é designer do IG. É alinhamento e tipografia. Não tem mais nada. Se você faz um alinhamento muito bem feito, você trabalha com grid de um jeito, sabe, decente, dá para você entender isso, e você trabalha muito bem com tipografia, cara, você consegue fazer um site bacana, bonito, sustentável, né, e que funciona bem. Assim, faculdade é bom, cara. Eu falo brincando assim que não precisa de fazer faculdade, mas se você tiver um tempo, tiver dinheiro também, cara, faça, porque lá você vai aprender muita coisa. E aqui no Brasil, infelizmente, eles dão muita importância para o diploma.
Bastante. Justamente. Também o network, né? Do pessoal que está dentro da faculdade. Muito professor, muitos alunos que trabalham já em empresas grandes, cara, e, tipo, isso daí você nem lugar, né? Justamente. Verdade. Tem umas perguntas aqui. Tem um aqui que alguém fez, eu não lembro o nome, eu só anotei a pergunta. Mas você não acha que vale o desenvolvedor se impor sobre dar suporte aos browsers antigos? Eu não entendi bem a pergunta, mas o que acontece? Se você é freela, é muito fácil fazer isso. Se você trabalha com uma agência que faz sites, etc., você tem... Foi Leandro, né, Leandro? Então, você tem ali um nível de corte. Esse nível de corte é o nível de corte que você vai informar para o cliente na proposta, verbalmente, e você vai deixar claro. Se o cliente não falar nada, ou se o cliente pegar e falar, beleza, é isso aí, ótimo para você. Normalmente, eu trabalhava e trabalho hoje com nível de corte no IE8 para cima. Acho que ano que vem eu mudo para o IE9 e pronto. Então, do IE8 para cima. Se o cara não falar nada, puta, maravilha, eu tô com IE8 aqui e, cara, beleza. Se o cara falar alguma coisa, aí eu vou tentando baixar. Olha, IE7 dá para fazer, vou acrescentar X na proposta. Olha, IE6 dá para fazer? Dá para fazer. Vou acrescentar mais 2, 3x. Tá, aí depende de você. E, cara, deixa bem claro para ele. Fala, olha, vai ficar mais caro, desculpa. Por quê? Olha, tá vendo esse layout? Vocês aprovaram um layout que tem isso aqui, isso aqui, isso aqui, isso aqui, isso aqui. No IE6 não funciona PNG semi-transparente. Eu vou precisar buscar um plugin, ou vou precisar manipular um plugin, precisar criar um plugin para poder ler o PNG e fazer funcionar. Olha, não funciona essa transparência e etc. Ou você pode dar a solução para ele do Graceful Degradation ou Progressive Answer. Olha, tá vendo esse botãozinho bonitinho, semi-transparente, com borda arredondada e sombra? No IE vai ficar quadrado, sem transparência e com cor só. Beleza? Beleza. Deixa bem claro para ele. Fala para ele o que ele vai estar perdendo e o que ele vai ganhar. Entendeu? Tem outra pergunta aqui. Diego, de repente o caminho também, que eu já usei, é assim, no caso a gente está reformulando um site, a gente tem quando o site antigo tem o Analytics, você pode fazer uma pesquisa lá e falar, meu, seu público não é de E6, você tem 1% de cara, entendeu? Isso é perigoso, velho. Eu já consegui fazer. Então, mas no caso de não sendo um e-commerce, tá? No projeto, no projeto que a gente estava trabalhando para a Whirlpool, por exemplo. Então, galera, assim, eles vão falar, cara, são 8%. 8% é pouco, mas 8% de quanto? 8% da Oi, por exemplo, da Brastemp, da Consum, 8% da Globo.com, 8% de quem? 8% são milhões de pessoas para eles. Então é a mesma coisa de pegar e falar, tá vendo esses 3 milhões de pessoas aí? Esquece, cara, eles usam IE6, eles não são seu público, deixa pra lá. Entendeu? Não, e-commerce não dá, e-commerce é complicado. É complicado. Não só e-commerce, mas também qualquer outra coisa, que nem o Galvão tá falando aí, propaganda, cara. Propaganda é dinheiro. Os views dele lá são dinheiro. Tem outra coisa aqui, outra pergunta, eu também não vi quem falou, está perguntando se é válido o uso de polyfills para usar funções mais novas em browsers antigos. Cara, é muito válido, tanto você usar polyfills ou você usar alguma coisa bem pouquinho assim de jQuery. Por quê? Cara, algumas coisas que valem a pena você usar um estilo ou outro, porque você viu que o layout você conseguiu deixar ele bem fiel em todos os browsers. Mas uma coisinha, sabe, um pontinho ali que tipo, cara, eu preciso, vai lá e usa e etc. O que eu eu não concordo é você fazer utilizando isso. Cara, o site fica lerdo, fica chato, fica ruim de você poder fazer manutenção, de você escalar aquele site, aquele código fica terrível. Nossa, aquele código puxa seu pé à noite, cara. Então não é muito bom. O que eu até publiquei um post no Tables falando, eu peguei para estudar o que a gente pode usar hoje de útil
né? A partir do IE7 para cima. Então eu descobri muita coisa que a gente consegue utilizar hoje e que, nossa, nos ajuda demais para fazer um website compatível e que funcione em todos os navegadores. Obviamente, uma coisa ou outra você acaba utilizando. Por exemplo, hoje eu virei do Modernizer, por exemplo. Eu preciso saber qual browser aceita ou não aceita múltiplos BGs, RGBA, gradiente, sombrinha e etc, etc. Eu preciso saber, cara. Não tem jeito. Mas eu não gosto muito, por exemplo, do CS3Py. Por que eu não gosto? Porque você tem que inserir um HTC tem que ficar linkando esse HTC em cada propriedade do CSS3 que você precisa e etc. É muito ruim. Então, cara, esquece. Eu não utilizo isso. Então, assim, interessante, mas use com moderação, usa com cuidado e, cara, presta bem atenção no que você está fazendo. Tem muita gente que resolveria tudo em jQuery. Tá errado também, não precisa fazer isso. Tudo que você consegue, a maioria das coisas que você consegue fazer com jQuery hoje, você consegue simplesmente colocar tudo no CSS. Ô, Diego, então, oi. Você acha que fazer animações CSS3 e usar fallbacks com JavaScript, etc., é uma boa ideia ou é só mais trabalho, compensa fazer tudo com JavaScript em todos os browsers? Então, aí depende muito daquela conversa que a gente teve, né? Dependendo do nível de corte que você tratou com o cliente, cara, eu não adianta, eu sempre uso algum fallback para JavaScript, não tem jeito, sempre uso algum fallback para só ligado ao IE, né? Alguma coisa assim. Mas não tem jeito. Cara, uma coisa ou outra você vai usar. O que diferencia você vai usar muito ou se você vai usar pouco. Se você estiver usando muito de forma que o seu projeto dependa disso, está fazendo alguma coisa errada. Então, se você usar pouco, mas o suficiente para você manter o controle e conseguir entregar ali um nível de fidelidade bacana para o cliente nos browsers antigos, cara, bacana, legal, maravilha. Eu não gosto de ser muito de escravo dessas coisas, tem? Eu acho que isso aí cara, é bobeira, cara. Isso mata o projeto, mata muito. Fora que, tipo, mesma coisa. Em projeto eu tive que usar vários plugins para fazer sombra funcionar, para fazer PNG transparente funcionar. E, cara, não achei nenhum plugin que conversasse um com o outro e que não dava alguma porcaria em algum lugar. Então, não tem jeito, cara. Não tem jeito. Ô Diego, fizeram uma pergunta aqui, qual o perfil atual de um desenvolvedor front-end? Essa pergunta é interessante, cara. Isso. Antes, o cara, ele era basicamente tinha que saber HTML, CSS e saber Photoshop, né? Isso no melhor dos mundos, né? Quando não falavam que você precisava saber ASP, PHP e Escambar 4. Hoje o perfil é o seguinte, com a chegada do HTML5, com a chegada do CSS3 e etc, mudou muita coisa. O cara precisa saber hoje no JavaScript o suficiente para ele fazer comportamento, ele não precisa programar em JavaScript, ele não precisa sentar e fazer uma funcionalidade inteira em JavaScript. Ele precisa saber o suficiente para criar alguns comportamentos da página, né? E para dar algum fallback ali nos browsers antigos e etc, resolver alguma coisa assim. Ele precisa saber muito de usabilidade e acessibilidade. O cara que sentar no HTML e não souber essas coisas, cara, tá perdendo muito, porque isso é conceito puro. Usabilidade é conceito puro. Acessibilidade é muito, muito senso, cara. Então, você entender qual é a necessidade que um cego tem, qual é a necessidade daquele cara que está dirigindo o tempo inteiro e precisa utilizar o celular sem ficar encostando na mão, sabe? Ele precisa ouvir um e-mail, precisa ouvir um artigo sem ficar manipulando o celular. Se você sabe que aquele cara ali está tremendo muito, o cara tem problema de tremedeira e não consegue segurar o mouse, se você conhece essas necessidades, cara, seu HTML vai ficar impecável. Ele vai ficar, assim, sensacional. Então, você entender de usabilidade, acessibilidade, SEO, isso é imprescindível. Você precisa saber. Você não precisa escrever bem
para você conseguir fazer um texto maravilhoso que o Google vai indexar e vai colocar seu site em primeiro. Não, você não precisa saber isso, mas você precisa saber todo o conceito de SEO. Precisa saber programar? Não precisa saber programar, mas você precisa saber o que significa algumas coisas, por exemplo, da linguagem de programação que a sua equipe utiliza. Então, antes eu utilizava muito Python e utilizava muito PHP. Então eu sabia fazer include em Python, include em PHP, e Escambau A4, etc. Sabia onde eu estava me metendo. Aprendi esses dias Ruby, né? Então estou usando muito com o pessoal lá da Local Web Ruby. Aprendi um monte de coisas sobre Ruby. Sei programar em Ruby. Cara, não sei. Não é o meu perfil. Eu não quero aprender a programar. Você não precisa aprender a programar. Você precisa saber chamar arquivos, onde você vai modificar aquele HTML. Precisa saber o que significa aquela pasta views, a pasta app, né? Essas coisinhas todas ali, onde você vai saber mexer, onde você não vai saber mexer. Será que os caras estão usando não sei o que de assets pipeline? Porque, cara, isso tudo entrega diferente o seu código, né? Isso tudo ele compila ali o seu código, joga tudo no HTML, num CSS só, num JavaScript só e serve isso para o usuário. Você precisa saber que o cara faz isso. Cara, se você não souber, não adianta. Então, precisa aprender? Não, não precisa aprender. Você precisa ter noção. Você precisa saber o que você está lendo ali. Então, o perfil de HTML, o HTMLer, hoje, cara, ele é muito... Do mesmo jeito que os perfis também mudaram, por exemplo, de usabilidade. O cara que sabe fazer, ele faz o wireframe, ele mexe com usabilidade, ele precisa saber HTML. Precisa saber HTML por quê? Porque ele consegue conversar com o cara que digita código e fala, olha, isso aqui vai ser um título de maior importância. Você, como você sabe acessibilidade, você é o cara do HTML, mas você sabe acessibilidade não, desculpa, usabilidade, você sabe que o cara colocou aquele título grande daquele jeito porque ele quis dar uma certa importância para aquele título. Então você sabe que você vai colocar aquilo dentro de um H1, você não vai colocar dentro de um H5. Sabe que aquilo ali é um parágrafo. Se aquilo é um parágrafo, é uma chamada, beleza. Você não vai colocar uma section, você não vai colocar um article, cara, você vai colocar um parágrafo ali. Vai colocar uma LI. Então você precisa entender isso e o cara também precisa entender isso. Ele vai te dar o trabalho já mastigado, ele vai te dar o wireframe já sabendo, olha, isso assim, você vai usar tag, você vai usar esse elemento, esse comportamento você consegue fazer com CSS3 e aí esse diálogo fica um pouco mais tranquilo. A mesma coisa do programador. Cara, olha, eu vou usar aqui o Simple Forms, mas eu já modifiquei o Simple Forms para colocar um input dentro da label ou colocar fora. Já modifiquei ali para ele inserir uma classe no element que vai em volta, etc. Então esse diálogo é muito importante. Você que é o HTML, você precisa entender dos dois. O programador não precisa entender muito de design, nem o design precisa aprender de Ruby. Mas você vai precisar aprender um pouquinho dos dois, não adianta. Aproveitando do Rogério ali, falando do responsive, né? Responsive Web Design ele é a grande moda do pedaço agora. Tá todo mundo falando. Qualquer coisa, cara, é incrível. Qualquer coisa. Então eu vou fazer layouts responsives. E tudo que tem responsive no nome, o cara baixa e quer colocar no layout. Então, Media Queries, o cara não sabe o que é Media Queries. Mas colocaram o responsive no meio lá e, cara, fez um sucesso. Ninguém sabia o que é Media Queries antes do responsive, cara. Ninguém parava para ler o que era Media Types, Media Queries, antes dos caras fazerem um layout que ficava mudando conforme você vai redimensionando a janela. Agora, uma coisa para pensar. É útil você ficar redimensionando a janela e o seu layout mudando ali on live, né, on the fly? Cara, não é útil para ninguém. Você vai enxergar aquele layout ali inteiro na sua página, ou você vai ver aquilo ali no mobile. Quando você abre o seu site no mobile ou na sua página, você não ficou diminuindo a janela do seu browser até chegar no mobile, cara. Ninguém faz isso. Precisa fazer um layout responsivo? Cara, um layout responsivo o que é? Um layout responsivo é um layout que funciona bem em qualquer de acesso, ponto. Ele não é aquele layoutzinho que vai redimensionando a janela e o seu layout vai mudando a cada hora que... Não, cara, esquece isso. Você tá viajando. Layout responsivo é aquele layout que funciona
ele é acessível, ele tem uma boa acessibilidade em qualquer meio de acesso. É isso que é um layout responsivo. Você precisa ter um layout que vai se adequando a cada movimentação da janela? Não, você não precisa. Você não precisa ter. Você precisa ter um site que funciona no mobile? Precisa. E no iPad? Depende. E numa televisão de 52 polegadas? Depende. Quem acessa hoje? Eu não acesso ainda o site, eu não navego na internet ainda por uma televisão. Ainda não. Quem sabe daqui a um ano? Seus clientes fazem isso? Eu acho que não. Do iPad? Sim, mas do iPad o site que você acessa na internet já funciona muito bem no seu iPad, a não ser que você tenha uma necessidade bem específica ali para você pegar o seu site e modificar ele inteiro para iPad, para sei lá o que, do Android, etc. Agora, meu caro, para mobile você tem que ter um site assim e não precisa ser esses sitezinhos que ficam, sabe, mudando bonitinho a cada redimensionamento que você faz na janela. Ô Diego, aproveitando o gancho, tem uma pergunta aqui de alguém. Observando o crescimento exponencial no acesso via dispositivos móveis, qual é a sua opinião sobre mobile first? Cara, eu até escrevi um post no Table sobre isso. Mobile first é muito bacana, mas é muito difícil. A equipe ela tem que estar, ela tem que estar muito afinada, muito afinada. Você sentar um designer e falar para ele que ele tem que pensar primeiro na versão mobile, para depois ele pensar na versão desktop, o cara vai mandar você plantar alfafa. Ele não vai aceitar assim de primeira. É muito difícil, cara. Então, assim, eu acho que a ideia é muito boa, muito bacana, funciona bem se for bem aplicada, mas, cara, é difícil e eu acho que aqui no Brasil você ainda vai demorar bastante para ver alguma coisa dessa funcionar direito, sabe, funcionar assim, liso. Então, eu acho que assim, hoje as empresas elas nem pensam em ter uma versão mobile. Quando elas pensam em ter versão mobile, elas pensam em ter versão para iPhone. Não é uma versão para Windows Phone, não é uma versão para Android, é uma versão para iPhone. Quando elas pensam em ter uma versão para tablet, é uma versão para iPad. Então, assim, é difícil da pessoa pensar primeiro nisso. Quando eles pensam é por puro dinheiro. Mas, cara, a equipe tem que estar muito bem afinada. Tem que estar muito bem afinada. Isso mais para a parte de usabilidade, o X e o pessoal de client. Quando você faz um layout mobile, você tende a usar menos código. E, como eu falei, se você usa menos código, quando você vai passar isso para desktop, o seu código ele tem que ser muito bem feito para poder escalar fácil, para você poder aumentar ali o seu código, inserir mais elementos sem ele quebrar. Né? Alguém fez uma pergunta que está meio confusa. Leu do jeito que digitaram, ó. Você acha que hoje CSS3 e HTML5 não passado das brigas dos browsers para integrar tudo no mesmo draft e nada realmente decidido? Vender isso para o cliente não é dar um tiro no pé, porque depois, se for fora do padrão definido pela W3C, terá que arrumar toda essa cagada. Eu acho que quem digitou isso estava dizendo, no caso de estar usando HTML5 e CSS3 usado pela W3C, de repente se tal tiro no pé. Eu acredito que dá para usar com limite, moderação, né? Mas falei. Já pensaram no contrário? Tipo, a gente não faz hoje nada com CSS3, não fazemos nada com HTML5, a gente continua entregando os sites do jeito que a gente sempre entrega, e aí quando o cara fala, a W3C fala, olha, o CSS3 é isso aí mesmo, vai funcionar, HTML5 também é isso aí mesmo, vai funcionar, aí o cliente olha para você e fala, então, eu quero que você adicione o CSS3 na minha página. E aí, você vai ter que chegar lá e ter todo o trabalho, não é? Não é o mesmo trabalho que você faria se o cara do W3C negasse e falasse, olha, a gente cancelou bordas arredondadas. Pô, bacana. É o mesmo trampo de você tirar, é o mesmo trampo de você colocar. Essa é a minha opinião. Agora, é que nem aí o Alisson, ele mandou pra gente o link. Tem o caniuse.com, tem o html5please.com. Cara, você olha lá, vê o que funciona agora e usa.
Com CSS3 é mais tranquilo, porque você consegue fazer os fallbacks de um jeito mais fácil. Você consegue falar, olha, isso aqui vai ter borda arredondada, mas aquele ali não vai ter borda arredondada, vai parecer quadrado. Isso é muito fácil, é uma linha de CSS. Na verdade, nem uma linha. Você coloca a borda arredondada, se o browser não reconhecer a borda arredondada, ele não vai renderizar. Mas e se o cara não reconhecer geolocation? Cara, você tem que fazer um outro script, tem que puxar outra coisa para ele poder funcionar, uma outra ideia, entende? É mais difícil quando você usa API, você dá esses fallbacks, assim, você tem que ter outra carta na manga. Tá? Então, assim, a SS3 eu uso e não estou nem aí. Vou usar, vou continuar usando, eu consigo entregar sites melhores e mais rápidos, né? Com CSS3 do que sem. Então é o que eu falei, estuda o que funciona em todos, faz uma lista, usa Graceful e Progressive Enhancer, cara, abusa disso, então faz um site maravilhoso, garante que os browsers antigos vão funcionar lisos ali. Vai estar feio? Cara, vai estar feio pra caramba, mas, cara, quem liga? Se o cliente ligar é uma coisa, mas se o cliente final, o cara consegue comprar no e-commerce, tá perdendo venda? Não tá perdendo venda. Então, cara, usa. Ninguém tá... É melhor você avançar com o seu projeto do que você ficar estagnado e só usar daqui 3, 4, 5, 10 anos. O David, tem mais pergunta que você anotou? Tem. O Diego, tem um aqui, deixa eu colar aqui. Perguntaram sobre o mercado de desenvolvimento de games brasileiro. Você considera Adver Games tão competitivos quanto games do HTML5, né? Aí o pessoal isso que eu ia perguntar. Será que vai rolar mesmo, tipo, games com Canvas, games com WebGL, essas coisas, tipo... Vai ser uma tendência, né? No web, atualmente, essa vai ser uma tendência porque atualmente só os computadores mais top que rodam isso, né? E que não é a realidade, tipo assim, do povão brasileiro, vamos dizer assim, né? O que você acha disso? O problema aí, sabe o que é? É dinheiro. A gente já consegue ver alguns jogos muito bons em HTML5, usando Canvas, usando SVG e etc. Mas são aqueles jogos bonitinhos e engraçadinhos que o pessoal fazia em Flash no começo do Flash. Isso eu tenho que concordar, não tem jeito. Você ainda não viu um Quake bem feito, não aquele Quake que o pessoal fez um tempão atrás lá em HTML5 e CSS3, Canvas, etc, de um jeito, sabe, que, cara, isso aqui é um jogo, tem jeito. Se você fizer hoje um jogo que funciona muito bem em Canvas, SVG, cara, praticamente ele vai funcionar em Safari e Chrome. Qual a porcentagem desses caras, entende? Quando o cara faz um jogo, o cara quer vender. A web, embora seja todo mundo consiga acessar, se você fala de tecnologia hoje para web, HTML5 e etc, cara, a penetração ainda é muito pequena, infelizmente, é muito pequena, mas isso tende a mudar muito rápido mesmo. Então, cara, o Chrome e o Firefox, eles estão malucos, né? Todo mês os caras lançam uma versão nova. O Clauber que me desculpe aí, mas, cara, é muito rápido hoje. Eu não sei se isso é bom ou se isso é ruim, mas eu sei que eu prefiro o Firefox lançando toda semana uma versão nova do que a galera, sabe, ficando com o IE6 lá atrás e etc. Então, assim, cara, eu torço pra caramba pra esses jogos darem certo e dá certo, porque a tecnologia que a gente tem hoje funciona, é muito boa. O problema é que, a nossa internet é muito ruim, a nossa conexão, né, ela é muito ruim, embora isso seja executado no nosso client, né? O cara tem que baixar os scripts, etc, fazer um jogo complexo, isso você não vai baixar o jogo inteiro, então assim, é bem complexo, né? E também tem esse esquema das máquinas, tem esse problema dos browsers, o cara que trabalha com IE8, IE9, IE7, o cara não vai conseguir acessar, e eles são a maioria. Então é bem complicado, cara. Mas eu torço pra caramba, eu acho que tem futuro, viu? Se vocês verem, tem um post lá de um jogo bem
engraçado chamado The Row. É um Doom, não é um RPG, né, etc. Mas, cara, isso tá caminhando, né? Vocês verem lá o como chamar, o Command, né? E é muito bom, cara. Ô Diego, falando sobre a valorização que a gente comentou aqui no início, você acha que com o HTML5 mesmo vai ser possível ter essa valorização, tanto profissional, que consequentemente vai estar ligado à nossa remuneração? Alô, David, repete para mim, por favor. Viu? Você acha que com o HTML5 vai ser valorizado esse profissional de client, no caso, valorização mesmo, tanto dentro, no caso da agência, de falar, não vamos fazer desse jeito, até estar participando de todo o projeto realmente, e valorização de salário, eu digo. Cara, eu acho que vai, não pelo motivo certo, pelo motivo errado, mas eu acho que vai sim. O que acontece? Em agência, cliente, etc., os caras vão olhar o HTML5 como uma alternativa ao Flash. Vão olhar o HTML5 como, tipo, a última bolacha do pacote, entende? Então eles vão procurar desenvolvedores e profissionais que entendam de HTML5. Eles falam HTML5, mas eles querem falar de CSS3, eles querem falar de APIs, que agora você pode modificar com JavaScript, etc. Eles resumem toda essa mudança na sigla HTML5. Então eles não sabem o que é HTML5 do jeito que a gente conhece. Acontece que eles estão hoje já pirados e estão procurando profissionais que entendam sobre isso. Então, assim, a gente tem que tomar muito cuidado, porque você não vai ficar se metendo a besta de chegar lá, olha, aqui eu sei HTML5, ele vai olhar e falar, puta, então faz um joguinho pra mim em Canvas. E, cara, Canvas é programação. Você é designer, se você sabe mexer em Flash, por exemplo, você programa em ActionScript, cara, você vai se dar bem, bacana, etc. Mas se você é um cara de client mesmo, vai implementar layout, etc., você não sabe JavaScript, cara, Canvas, SVG, não é pra você. É outra história. E o cara da agência vai procurar isso. Esse tipo de profissional, entenda, é um outro mercado. Então, o cara que sabe Flash, para ele é uma oportunidade muito boa entender de Canvas, SVG, porque para ele vai valorizar a mão de obra dele, o cara vai dar essa alternativa para o cliente. Você quer fazer o seu jogo, o seu site, o seu sei lá o que, em Canvas, SVG ou em Flash? Então, você quer fazer aquele seu joguinho em Flash? Cara, pode fazer em Flash, mas não vai rodar no iPad, não vai rodar no Windows Phone, etc. Quer fazer então em Canvas? A gente pode fazer. Quer fazer em SVG? A gente pode fazer. Então, assim, vai rolar uma grana a mais? Cara, vai rolar. Se você soubesse vender, vai rolar. Se você conseguir passar isso para o cliente, as diferenças vai rolar. Então, assim, você vai ter oportunidade. Mas é o que eu falei, o desenvolvedor tem que mudar, cara, mudar a cabeça dele. Não é só chegar lá e falar, eu sei HTML5 e saber o que é section e o que é article. E beleza, pronto, bacana, e aí? E o que mais você sabe fazer? Entendeu? Certo. E olha, David, falando ainda desse negócio de salário, cara, existem muitos lugares, principalmente em empresas grandes, que valorizam o dev client-side, cara. Eu já vi empresas pagando 6,5 paus para um cara para fazer HTML, CSS e JavaScript. 6,5 paus para um cara fazer isso é uma grana. Hoje eu vi uma vaga de pagar, por exemplo, 1,5 pau. Então, assim, o problema é isso, né? Varia muito, muito, muito. Hoje um programador, você não varia tanto o salário. A variação é muito pouca, vai. O cara ganha de 4 a 6, a 8. De client, o cara consegue ganhar 8, consegue ganhar 1,5 pau. Varia demais, cara, para fazer o mesmo trabalho. Então depende de onde você está, depende de como você se vende, depende da sua experiência também. Então eu acho que vale ver esse ponto. Certo. O
O Frank aqui perguntou, já acho que é a segunda vez, eu acabei não fazendo a pergunta dele, sobre desenvolvimento mobile utilizando o jQuery Mobile. Você já chegou a ter algum projeto para falar sobre? Cara, é legal, é bacana por quê? O jQuery Mobile ele é um framework de comportamento. Eles colocam lá um pouco de layout, etc. Mas o interessante é que ele é um framework de comportamento. Então todas as características, as features que ele dá para você ali, para você poder usar no seu mobile, elas são muito interessantes, porque você teria que refazer todo o JavaScript, meter a mão no jQuery desde o zero e fazer o que você precisa. Não, ali já está pronto. É legal, bacana. É a mesma coisa que você usar um Bootstrap da vida para fazer outras coisas. O Bootstrap não é ligado a mobile, mas ele também é um framework, ele não é um framework CSS, ele é um framework de comportamento. Tá? Então vale a pena usar jQuery Mobile? Cara, vale porque tipo, vai te ajudar demais. Vai te ajudar bastante, você vai conseguir fazer bastante coisa ali, ainda mais se você estiver fazendo algo mais específico para iPhone, etc. Então os comportamentos eles são bem parecidos. É como eu falei, se você vai usar o jQuery Mobile, usa só ele. Não vai colocar outro framework no meio, tenta não misturar as brincadeiras aí, usa um só, tá? Porque aí o seu código fica mais manipulável. Inclusive eu estava estudando sobre esse jQuery Mobile, eu achava que ele era independente do jQuery, né? Mas ele é um complemento, né? Tipo, o cara linka a lib do jQuery e jQuery Mobile, tipo, os caras, tipo, fica muito à toa, parece, assim, pelo que eu vi. Ele é um adendo, né? É interessante, cara, assim... Eu falando nisso, eu não gosto muito de frameworks de CSS. Framework, por exemplo, Less. Cara, eu odeio Less. Do fundo do meu coração, cara. Eu odeio Less. Less é coisa pra marica, cara. Alguém usa aí? Eu ainda não uso, eu achei interessante. Cara, a ideia é muito boa. Aí você olha assim, cara... Quando você tá lendo ali, você fala, nossa, que maravilha, cara, eu quero isso. Aí quando você usa num projeto, aí você pega e fala assim, puta, legal, bacana. Por quê? Não é o que eu esperava. Você fala, cara, é muito pouquinho, a valorização que você ganha ali na produtividade é muito pouco. Tipo, não compensa, sabe? Você ter que ficar compilando o Ruby, que não sei o que, cara, dá um pau ali. Naquela merda, aquela compilação, já era seu CSS, cara. Tipo, subiu errado, você vai ter que refazer, dar pau no sistema, você vai ter que compilar de novo, é muito chato. Então assim, os caras estão tentando simplificar uma coisa que já é simples. Compila automaticamente, ô Léo, mas cara, a gente tá falando de CSS. CSS não precisa compilar, é CSS, cara. Não precisa ficar usando variável, escambau 4. Se você fizer ali ler algumas coisas teóricas sobre CSS orientado a objeto, que não é o que você deve estar pensando agora, mas, cara, é outra coisa. Se você fizer um CSS muito inteligente ali, modulado, cara, você consegue ter as mesmas vantagens que você tem ali utilizando o Less, você consegue ter num CSS natural, no CSS puro. Então, assim, cara. Daniel, o CoffeeScript eu nunca usei, pra falar a verdade, cara. Teve um post essa semana do Davi, muito bom por sinal. Mas, cara, não sei te dizer. Ô Diego, tem uma pergunta interessante sobre assim, o que você acha das agências ou empresas que seja aí, elas contratam o quê? O back-end ou um front-end separados, ou seria melhor ter os dois, apenas um profissional? A mesma pergunta você acha que é melhor ter um designer que sabe HTML e CSS, ou você acha que é melhor ter os dois separados? Eu acho que é melhor ter separado. Assim, por exemplo, existem umas moscas brancas aí. O Vitor Lourenço, por exemplo, todo mundo deve conhecer o Vitor. Cara, ele é um puta de um designer sensacional,
sabe muito HTML, muito CSS, muito JavaScript, mas, cara, esse profissional é outra coisa, entende? Ele tem uma coisa que, cara, é muito difícil ter. O cara tem talento para design. O cara sabe muito HTML e CSS, sabe, mas ele sabe muito bem design também. E isso ajuda muito no trabalho de design dele, porque ele sabe o que ele pode ou não pode fazer. Ele sabe as limitações dele ali. Back-end, é interessante o cara saber HTML? Cara, é muito interessante. Por quê? A mesma coisa. Ele sabe o que ele pode fazer e o que ele não pode fazer. Ele vai modificar ali as gems, os plugins e etc. para dar mais facilidade no HTML, deixar ele mais flexível, mais interessante. Tá? Mas eu acho que é melhor separado, porque o programador, ele não tem ele não consegue olhar para um ícone e falar que aquele ícone está desalinhado do título. Ele não consegue olhar para um formulário e não consegue dizer que o enunciado ali do campo, né, a palavra nome, está desalinhado do campo abaixo dele. Então, já o cara que é mais ou menos designer consegue ver isso. Entende? Então, esse cara que é mais ou menos, ele consegue entender, ele consegue trazer o layout do designer fiel ao HTML, ele consegue deixar, né, o código HTML, o layout em HTML fiel ao PSD do designer. Cara, esse cara, ele vale ouro, ele tem que valer ouro. Por isso que tem que ser separado. As atribuições são diferentes. Tá? Então, um programador pode saber HTML, pode saber até CSS. Pode saber. O designer pode saber HTML, pode saber HTML, CSS e JavaScript se ele quiser. Não tem problema. Mas entende que eles vão até uma parte e param. Né? O programador também vai até uma parte e para. Eles param, esse intervalo que sobra, a inside que complementa. Né? Ele entra ali e consegue dominar as duas partes. Né? É verdade. Uma pergunta do Lu. Pode falar. Ele perguntou assim sobre a valorização de novo. Você acha que o profissional front-end vai ser valorizado no futuro do mesmo jeito que são valorizados fora do Brasil? E uma pergunta minha, tipo, um caminho que a gente pode traçar para justamente ajudar o profissional dessa área do front-end ser mais valorizado? Diego, antes de você responder, rapidinho, o que eu vejo muito assim, ó. Eu sou front-end. A ideia que eu tenho, e as pessoas me passam, que eu não acredito nisso, é que para eu ganhar mais, ou para eu ser valorizado, não falo só de grana. Eu tenho que vir back-end. Eu não gosto de back-end. Eu sei que eu tenho que aprender um pouco de PHP, algumas outras programações, mas eu não quero ir para isso. Eu não quero ir por dinheiro. Eu quero fazer o que eu faço porque eu gosto, o dinheiro vai vir como consequência. Eu acho legal isso, você pensar assim, tipo, qual seria a minha motivação, no caso, né? Eu acho muito interessante esse tema de valorização dessa profissão por causa disso. É como eu vou me motivar, sendo que todas essas pessoas ficam, não, você tem que aprender o que eu realmente não quero isso. Eu tenho que aprender muito mais de front-end para eu me especializar nisso. As perguntas têm a ver. Eu acho que é o seguinte, eu até hoje me recuso a aprender back. Cara, posso aprender? Posso. Eu sei que eu não tenho talento, eu tenho um problema com lógica que é terrível, cara. Eu não consigo resolver um problema e resolver aquele problema e passar para porcaria do JavaScript, do PHP e etc. Cara, eu tenho problema com a Shure, você vai fazer lá. Se o cara clicar nesse botão, aparece aquele elemento, se clicar nesse outro botão, aparece... Cara, eu tenho problema com isso. Então, assim, lógica para mim não entra, né? Lógica para mim não é lógico, né? Então, assim, cara, por esses motivos eu falo, cara, não. Eu tenho uma quedinha para designer, eu não sou designer, um cara bacana que sabe fazer um negócio muito bonito, mas eu sei o que é bonito e o que é feio. Então eu aproveito isso e aprendo muito HTML, muito CSS, muito... Eu não vou falar JavaScript, porque JavaScript tem um limite ali, que daqui para frente é um programador e daqui para trás é o desenvolvedor client. Então eu aprendo essa parte, né? E aprendo muito sobre gerência de projeto, usabilidade, acessibilidade, sobre SEO, sobre web writing, aprendo todas essas coisas. Tá?
isso agrega muito valor. É por isso que eu falo, desenvolvedor client, ele tem que saber muita teoria, ele tem que saber, cara, ele tem que entender muito de conceito, ele tem que saber a história da internet. Se o cara não sabe por que o HTML foi criado, eu já vi gente que não sabe o nome de quem criou o HTML, cara. Isso é terrível. Isso é terrível. Assim, o cara, é a mesma coisa, o cara trabalha fazendo carros e não sabe quem é o Henry Ford. Tipo, o que adianta, cara? Então, assim, o cara tem que estudar muito o conceito, tem que saber os porquês da coisa. Não adianta. Então, eu concordo com você, David. Você tá no caminho certo e, cara, eu tenho uma má notícia pra você. Vai sofrer pra caramba, cara. Vai sofrer muito, muito, muito. Mas, cara, pensa pra frente, assim. Você tem que... será que você joga HTML e CSS o tempo inteiro? Não sei. Será que você não quer um cargo de gerência? Será que, em vez de ser gerência, você não quer um cargo de líder de equipe? Um cargo, algo assim, coordenador, alguma coisa? Então, assim... você vai entender muito dos conceitos ali, vai entender muita parte burocrática da coisa, entende? Isso vai te ajudar a crescer um pouco, né? Vai crescer o seu conhecimento, tanto do negócio quanto do mercado, vai aumentar bastante. Pedro, eu não sei quem falou, acho que foi o Pedro. Eu esqueci a sua pergunta, cara. Vai falar que vocês querem. Eu esqueci também. Ô Pedro, você perguntou quem criou o HTML, pode falar a verdade. Não, eu não sei o nome de quem criou o HTML porque eu tô aqui de penetra. Eu sou back-end puro e eu faço tudo em preto, branco e azul e entrego pro amigão lá que embeleza a coisa. Então eu tô aqui só aprendendo aqui. Mas que pergunta que era? Eu esqueci, o David falou. Eu acho que era a pergunta do caminho que, tipo, de valorização. Um caminho que o desenvolvedor pode levar, assim, focar para, de consequência, acabar valorizando a área do desenvolvimento front-end. Entendi. Cara, assim, durante muito tempo, eu fiquei sozinho, quase que sozinho, no Tableless, tentando falar sobre o assunto e etc. Quando eu criei o Tableless, tinham listas de discussões. Era difícil, cara. Tinha a ArcHP, eu nem sei se existe ainda. A gente falava sobre padrões web lá. E não tinha mais nenhum site, nenhum blog, nada que falasse sobre o assunto. Quando eu criei o Tableless, eu senti muita dificuldade para procurar assuntos aqui. Sabe, no Brasil, não tinha ninguém para compartilhar as ideias. Cara, se vocês olharem os artigos antigos do Tableless, cara, os de hoje, que eu escrevo, os de hoje são péssimos, mas os antigos, cara, são muito ruins. Cara, você vê, tipo, eu ficava com medo de escrever o que eu escrevia, porque eu não sabia se estava certo. Eu lia muito site gringo, pegava as ideias deles e, cara, tentava passar aqui. Então, assim, eu descobri a minha forma de tentar valorizar a área. Criei um site, estou tentando ensinar a galera e etc, etc. Mas cada um tem a sua. Por isso que eu falei, a revolução começa nas trincheiras. Você tem que mudar o seu mundo, para depois você mudar o mundo inteiro. Se todo mundo mudar o seu mundo, ali, mudar a sua equipe, mudar a sua empresa, mudar o seu amigo programador cabeça dura, o seu designer maluco que só faz coisa mirabolante, se você conseguir mudar esses caras, cara, eles vão levar isso aí para outra empresa e eles vão tentar mudar outras pessoas e esse efeito de multiplicação vai afetar o mercado todo. É por isso que no Tableless, eu não sei se vocês percebem, mas a gente não posta muito tutorial. A gente não posta apostilazinha toda hora, todo dia. A gente não posta documentação do W3C. Eu estou batendo cada vez mais nessa tecla. A gente quer mercado. Eu quero mudar os desenvolvedores mudarem a web brasileira. Então, a gente tem que mudar a nossa cabeça, não adianta. É por isso que eu não gosto de ver desenvolvedor discutindo se vale a pena ou não vale a pena implementar por IE6. Cara,
cara, não é essa a pergunta que você tem que fazer, é outra. Entende? É outra história. É outra conversa. Uma conversa mais profunda, entende? É outro assunto. Então, assim, é difícil, cara. É difícil pra caramba porque parece que assim, o pessoal não entende. A gente bate a cabeça e a gente acaba caindo no mesmo erro, caindo na mesma, sabe, no mesmo caminho. Então não tem jeito. Eu acho que assim, você primeiro tem que se valorizar, você tem que entender que você é um profissional bacana, é um profissional bom, você tem que entender as suas dificuldades, onde você tem que melhorar, o que você tem que aprender. Passou daí, você vai começar a tentar jogar isso para outros profissionais. Cutuca o cara do seu lado, manda um artigo bacana para ele, inglês mesmo. Tá? Para começar, você tem que aprender inglês se você não sabe. Mas manda um artigo bacana para ele. Fala, cara, olha que interessante, será que a gente consegue aplicar isso aqui? Será que a gente está fazendo do jeito certo? Não sei. Será que a gente está fazendo do jeito errado, mas está muito errado ou está meio certo? E começa a se autoavaliar. E a partir dali, cara, se a sua empresa não esse profissional, cara, meio caminho andado. Meio caminho andado. Aí cara, é trabalhar para continuar desse jeito. Ô Diego, eu vi uns posts aqui no Twitter, eu acho que tá na hora de... Se quiser falar um pouco do livro aí, seu com o Elcio, do CSS, que é também com Farinha aí. Isso, fala aí, faz o... Digital, né? Faz o jabá aí, galera. É que nem escrevi no Twitter, se você comprou... rolar um sorteio aí e tal. Se você não comprou, tem que comprar. Deixa eu ver aqui. Tá baratinho, pô. Tá baratinho lá, mano. Versão digital. Passa o link pra gente, Diego, que a gente vai colocar na descrição do YouTube lá e tal. Ô Diego, eu vou querer tirar foto e autógrafo, tá? Pra não falar que eu só tenho foto com o Major. Não, pra começar é o seguinte. O Major, ele é o meu concorrente. Então assim, se você gosta do Major, eu não gosto de você. Diego, tô brincando, hein? Diego, você quer uma coisa interessante? Vai chegar no vídeo do Major e vai achar que eu não gosto mesmo. É que os caras me enchiam muito o saco lá na... Você já ganhou os pontos aí com a comunidade do DevCast, que o Major não quis se apresentar aqui no DevCast. A gente vai fazer um duelo, Diego, Ex e Major, qualquer dia. Ô Elcio, o Elcio tá aí no chat, né? O Elcio já tá convidado a fazer um DevCast com a gente aí. O Elcio é fera pra falar de jQuery, JavaScript, principalmente jQuery, tô ligado. Verdade. Apesar que é que eu fico pensando só no front-end, é que eu não vou pensar no back, mas o Elcio tem Python também, tem várias linguagens, o cara manda. É verdade. Então, à vontade, é só a gente marcar aí pra bombar de novo aí. Diego até agora que vocês estão falando mal, vocês Twitter da Marcela, né? Foi o Elcio que colocou na roda aí o Twitter. Olha só. Tá bom, vai. Veio de cima a ordem. Pois é. Ficando tarde. Mas Diego, cara, obrigado mesmo por você ter vindo aí, falado com a gente um pouco da área. Essa área esquecida de front-end. Não, cara, assim, obrigado a vocês, cara, porque eu sei que é muito, muito difícil você manter uma comunidade, não tem jeito. Cara, eu sinto isso no Tables e, assim, eu até tive uma discussão outro dia com o cara, pô, o seu site tem quantas visitas? Eu falo pra todo mundo, o Tables não tem muitas visitas, o Tables tem, acho que 90 mil visitas por mês. E eu já vi nego com o mesmo assunto, tendo 3 milhões de visitas por mês. Mas, tipo, o foco é outro. Eu não quero ter 3 milhões de visitas por mês. É legal ter 3 milhões de visitas por mês. Cara, puta, muito louco ter 3 milhões. Mas quem é que tá acessando? Então eu quero, assim, essas 90 mil pessoas, 90 mil desenvolvedores e desenvolvedoras que estão acessando o Tables, esses são os caras que importam, entende? Então, é que nem falavam, tá lá quem importa. Se você não acessa o Tables, cara, desculpa, você é o resto. Tô brincando. Tô brincando. Então, assim, cara, como eu
falei, eu tô mudando o mundo para, cara, você conseguir mudar o seu e, consequentemente, isso chegar no ouvido do cliente e o cliente mudar o dele, cara, e assim a web brasileira ganha de todos os lados, sabe? Não só dinheiro, mas, cara, lá fora a gente é muito reconhecido por causa da nossa tecnologia. E aqui dentro a gente não dá valor a isso. Então é isso que a gente tem que pensar e tem que centrar, sabe? Mas obrigado a vocês, cara. E assim, sucesso pra vocês. Isso aqui tem que ocorrer sempre. Não pode parar. Tem que rolar sempre. E aqui, eu tô aqui pra ajudar. Valeu, Diego, dá valeu. uma em você online aqui, ó, e ao vivo, pra fazer uns eventos aqui em São Paulo de front-end, mano. Cara, eu tô até em primeira mão pra quem tá aí, ó, 60 pessoas. É até bom que é pouquinha gente. Eu tô conseguindo conversar com o pessoal da Local Web. E quem sabe a gente não consiga fazer 1 ou 2 eventos esse ano ainda. Então eu tô querendo agitar um evento pequeno, não é muito grande, um evento pequeno, para a gente poder discutir como a gente está discutindo aqui e também poder falar bastante coisa técnica. Então fazer um dojo de CSS e HTML. Não é, normalmente dojo é feito com programação, né? Então vamos colocar JavaScript no meio, CSS e HTML, vamos fazer um dojo, sabe, mais dojo de semântica. Mais client. Legal, boa ideia. Olha só, aproveitando também aqui em Canon, vai rolar um evento grande de front-end aqui em São Paulo, daqui uns 4, 5 meses também. O pessoal tá dando uma correria e eu tô dando uma mão pro pessoal. Vai ser legal, vai ser um evento bacana. Se alguém me buscar na rodoviária, tô Obrigado, de boa. a gente vai conversar, Diego, mas eu tô ligado que o sábado seu é foda. Mas a gente vê aí. Eu vou passar o bisu pra ti. Maravilha. Valeu, Diego. Pede desculpa aí pra Marcela aí, pela paciência que ela tá tendo. Vocês já era. Hoje eu vou dormir no sofá. Gente, Faz boa parte. Noite, valeu, obrigado. A gente vai conversando aí. Boa noite, até mais. Falou, até mais. Falou. Ô Pedro não, David. Oi, fala. Parece aí agora o... Agora. Não, velho, minha webcam tá bugada, mano. Gente, faz aí, ó. uma divulgação aí pra gente conseguir mais gente pra falar nas próximas semanas. Então galera, Fala aí. o nosso canal lá é www.devcastbrasil.com, né? E toda semana a gente vai fazer um podcast sobre front-end, back-end, e todas as pessoas que estiverem interessadas em colaborar com esse projeto para estar entrando em contato com a gente aí, porque esse projeto é nosso, é de todo mundo. A gente visa a troca de conhecimento, bater um papo sobre algum tema específico durante a semana, né? Tô chamando o Maljor aí pra palestrar. O Maljor falou assim que ele tava muito ocupado escrevendo o livro dele. Então, ainda bem que a gente vai fazer o jabá do livro do Diego e vai dar tudo certo. Se o Diego, ó, falar a piadinha que eu vi pensar. Se o Diego criou o CSS, então quem criou o HTML foi o Maljor. Eu vou ficar quieto, senão o Maljor vai achar que eu não gosto dele mesmo. Dinossauro. Eu vou tirar uma foto com o Diego e o Maljor do meu lado. Pronto. Eu brinco muito, cara. Assim, eu falo que o Maljor vem me atrapalhar, pô. O cara é engenheiro, sei lá o que. Cara, como assim ele chega na web, vai escrever no livro? Cara, eu tô aqui, eu preciso escrever meus livros também, cara. E o site do Maljor? Quem vai dar uma consultoria pra aquele homem, gente? Ele é gente boa. Eu conheci ele no evento aqui em São Paulo ano passado, da revista Wide lá, esqueci o nome agora. O hashtag. Ele até autografou meu livro e tudo. Sacanagem, né, velho? E o meu livro? Pô. Falando isso, eu vou comprar. Ô Pedro. Oi. Aí, Vou conferir a gravação depois, hein? Um abraço pra todo mundo aí. Clicando,
Até a próxima. Valeu, galera. Acessem o DevCast Brasil aí. Obrigado aí, Diego. Valeu, viu? Valeu, Pedro. Obrigado, valeu vocês. Até mais, gente. Boa noite pra todo mundo. Falou. Agora, como de costume em todo o DevCast aí, a gente libera pra galera compartilhar o webcam, microfone. Quem quiser compartilhar aí, tá tudo liberado. Quem quiser trocar ideia aí, pode entrar, tá tudo Já liberado. encerrou a gravação? Já encerrou a gravação, né?